Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma live que o tema é sobre fé. Como você ter fé. Como você atrair a força do seu pensamento e as coisas acontecerem. É muito importante isso porque muitas vezes a gente quer fazer na força do nosso braço, a gente não crer de fato naquilo que a Bíblia fala, que é a palavra do Senhor fala que o justo, ele viverá pela fé. Então hoje eu convidei a Leia, ela é terapeuta holística, ela vai falar um pouco sobre a profissão dela e ela é mestra em Reiki, que envolve essas coisas de energia. E eu passei a acreditar muito sobre essa questão da energia depois que eu comecei a ter amizade com ela. Foi uma amizade que o Senhor me apresentou e ela transmite muita paz em tudo aquilo que ela crê, em tudo aquilo que ela passa para as pessoas. Eu vou estar chamando ela aqui, ela já entrou na live. Vou deixar a live gravada, tá? Tô te chamando. Oi, tá me vendo? Eu tô vendo você. Eu não tô te vendo, mas peraí, deixa eu ver se é alguma coisa aqui. Você tá me vendo? Eu tô. Lembra que da outra vez também a Lê não tava te vendo, né? Mas eu É, tava vendo. Eu tô vendo você. eu acho que é problema no Instagram. Mas é isso. Não Não, tô te vendo, mas eu tô te ouvindo perfeitamente. eu Só tô aqui vendo. se as pessoas que estão na live estão vendo eu e a Leia. Oi, Alguém, Alê, tá aí? Tudo bem? A Lê tá aí já, Alessandra. alguém tem Vamos ver se como responder se tá vendo eu e ela na tela? daqui a pouco o pessoal vai entrar também. Deu 1 minuto só. Olha lá, essência com harmonia. Estou vendo as duas. Ah, legal. Ah, então, Tá ó, escutando também? perfeito. Deve ser problema no Instagram. Leia, eu quero que, antes da gente começar, a gente faça uma breve oração. Sim, E aí, depois da oração, você se apresenta, pode ser? tudo bem, vamos lá. Quer fazer oração? Então, Pode vamos fazer. lá. Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de engrandecer o teu nome, de falar dos seus grandes feitos. Gratidão, Senhor, por nos dar a oportunidade de viver pela fé, de estar caminhando nessa jornada e praticar a fé. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que essa live possa alcançar casas, corações, e que as pessoas que vão ouvir, elas venham praticar a manifestação que é a força do teu poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Amém. Boa noite. Como vai ser uma live VaptVupt, você mais bem objetiva. Isso. Nós vamos falar sobre energia. Meu nome é Léa, eu sou mestra de Reiki, sou terapeuta holística. O que significa a terapia holística? Às vezes as pessoas têm uma noção totalmente errada, equivocada, por falta de conhecimento. A terapia holística, ela fala holística, que significa holos, que significa todo, o todo. Nós temos o corpo mental, o corpo espiritual, o corpo físico, o corpo emocional, o corpo energético. Então, quando nós vamos no médico, nós tratamos o corpo físico. Por que a terapia holística é considerada uma terapia complementar com a medicina? Porque nós vamos tratar daquilo que o médico, né, não vai tratar. Você vai lá, está com uma dor de estômago, ele vai fazer um exame de endoscopia, vai mandar você ir no nutricionista, você ter uma melhor alimentação, vai te dar um remédio, um tratamento, e você vai tratar o problema que você está ali no estômago, uma gastrite, uma úlcera. Mas o que causou isso? Geralmente são as emoções, que vão tudo aqui para essa região do estômago.
que na terapia holística a gente chama dos chakras, né? Os chakras que nós temos são os pontos de energia do corpo. E nós temos 7 principais que são ligadas nas glândulas endócrinas e são ligadas nos nossos órgãos. Então, quando a nossa energia ela tá baixa, ela não tá legal, os nossos pontos de energia ficam fracos, porque eles são que nem ventilador, eles ficam rodando assim, rápido. Quando a gente está com alguma emoção, uma tristeza, uma depressão, eles vão girando devagar. E aí eles vão perdendo a força. Isso vai mexer com as glândulas endócrinas, vão mexer com os nossos órgãos e a gente vai ter algum problema de saúde. Por isso que a energia é tão importante. E o Reiki nós aprendemos a captar essa energia através de cursos. A gente capta essa energia, que é a energia universal, com a energia vital, que é a energia que a gente tem, né, de vida. Sem energia vital, ninguém vive. E aí a gente vai trabalhar essa energia no corpo para ela ficar tudo equilibrado, todos os pontos ficarem equilibrados. E o que causa esse desequilíbrio? Nós oscilamos o tempo todo, gente, porque a gente é ser humano, a gente vive no mundo, nós temos problemas. Então, a nossa energia, ela tá sempre, né? Uma hora você tá feliz, uma hora você tá triste, uma hora você tá com algum tipo de problema que te abate. E como a gente vai falar hoje da manifestação, né, dos sonhos, que eu falei semana passada na live, e eu vou estar aqui explicando também, talvez uma forma um pouco diferente, mas até melhor, tá? Porque cada vez que a gente vai falando, a gente vai se aprofundando mais. E para explicar, eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. E foi muito legal porque ficou bem claro para eu explicar para vocês. Nada é por acaso. Verdade. Eu tenho conhecimento, tenho estudo, só que às vezes eu sou um ser humano, né? Às vezes não, eu sou um ser humano. Às vezes a gente se deixa abater pelas situações. Mas o bom de ter conhecimento é que a gente vai voltando rápido. E a gente também tem pessoas que nos ajudam, como a Michele, que é uma amiga minha, né? Ela me ajudou bastante. A Ale, que está aqui também, me ajudou. A Sandra, que também sempre me ajuda. Por isso que é bom você fazer... Uma rede de apoio que o Senhor coloca, né? Eu costumo dizer que os amigos do céu que Deus apresenta para nós são os melhores, né? Porque Sim. Por mais que você não esteja perto, mas o Senhor sempre nos aproxima nessas dificuldades, nas nossas angústias. A gente tem com quem contar, com quem confiar. E é muito bom isso, as conexões que o céu faz. Com certeza. E a Michelle é mentora de mulheres, então ela me ajuda muito. Aí uma troca, né, que a gente faz aqui, e eu quero falar para vocês. Vou falar um pouquinho rapidamente da lei da atração e como Deus está nessa situação toda. Que sem ele é tudo, né, gente? Ele é em primeiro lugar. Verdade. A lei da atração, o que é? Você quer manifestar um desejo, um sonho? Você tem que unir pensamento, sentimento e ação. Só que tem algo que atrapalha isso, porque tem gente que pergunta assim para mim. Eu tenho minhas clientes, elas perguntam, mas por que eu não estou conseguindo manifestar meus sonhos se eu tenho pensamento, sentimento, ação, tudo junto? Porque existe uma coisa. Como nós oscilamos, a nossa energia, às vezes ela fica baixa. Para manifestar um sonho, é Deus que manifesta. Eu até separei aqui um versículo. Olha só. Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua vontade. Então, tudo é Deus. Só que nós precisamos ter a ação, um movimento para que isso aconteça. Vocês lembram bem que Deus fazia como? Como é que ele fazia? Como é que Jesus fazia os milagres? Ele pegava um peixe, aí ele multiplicava. Ele pegava um pão e multiplicava. Então a gente também tem que fazer isso, tá? A gente tem que ter a ação ali para ele poder agir. E o que acontece? É sempre dar o primeiro passo que ele coloca o chão, né? O pessoal tem o costume de dizer isso. E a manifestação da fé é exatamente isso, né? Você crer sem ver, mas você não ficar de braço cruzado, mas você agir. Então, a ação que você tem, o céu vai te responder.
Exatamente. Então, o que que atrapalha todo esse processo da lei da atração? Que as pessoas acham que é só isso, só pensar, sentir e agir. O que atrapalha são a nossa oscilação, tá? É a nossa oscilação que atrapalha. Por quê? Porque Deus, ele é uma energia de concretizar tudo. Ele é abundante, ele tem uma energia alta. Nós temos uma escala que foi criada justamente para a gente medir as nossas emoções. Então, tudo que é criação do divino está em alta escala, né? Está nas emoções, a energia, tudo em alta. Quando a gente está na tristeza, na depressão, sentimentos negativos, a gente está lá embaixo, a gente não alcança essa vibração. Porque energia é frequência, que nem onda de rádio. Quando você sintoniza lá, né? Você está no chiado, você tem que sintonizar até achar a música. É a mesma coisa. Você tem que estar sintonizado ali, na frequência de Deus, para que as coisas se manifestem, porque é Ele que vai fazer. Só que se você está triste, deprimido, que frequência que você está tendo aí? Você está embaixo, então você não consegue alcançar. Por isso que é importante as curas emocionais. Por isso que é importante o trabalho de mentora, de mulheres, de terapeutas, de psicólogos. Muitos hoje, pastores, muitas pessoas, né, que trabalham com mulheres, homens, ser humano, estão estudando comportamento humano, neurociência, estão estudando psicologia, para poder ajudar as pessoas. Que até dentro da igreja, as pessoas estão em tratamento. Ah, mas não é tudo Deus? Sim. Mas por que que tem esse tipo de profissão? Porque são ferramentas para ajudar as pessoas a se tornarem mais positivas, curarem, né, seus traumas, suas doenças emocionais, mentais, para você poder estar nessa frequência. Se todo mundo tivesse a frequência alta, todo mundo realizaria, porque Deus é amor, gente. Ele quer o melhor para a nossa vida. Então, a energia é isso. Oi. Tem uma passagem na Bíblia que eu tô lembrando agora, que é Marcos 11:24, que diz que tudo que você pedir em oração, crendo, você já recebeu, e isso já aconteceu. E eu lembro que antes de eu ter esse encontro genuíno com Cristo, eu não tinha essa fé que a Bíblia fala. A minha fé era de apresentar para Deus algo que eu queria. Era como se fosse uma barganha que eu fazia. Ah, Deus, se o Senhor me abençoar nisso, eu vou fazer isso. Mas só que muitas vezes eu não esperava as coisas acontecer. É como você está explicando sobre a frequência, sobre que Deus que realiza. Mas muitas vezes eu tomava da mão de Deus. Eu fazia na força do meu braço aquilo acontecer. E a fé, ela não é isso. A fé não é você ir lá e fazer. Lógico que a gente vai ter ação. Mas a fé é você crer sem ver. E a minha fé era muito limitada, porque se eu não visse, eu não acreditava que isso ia acontecer sem eu fazer. Então eu era muito egoísta, muito orgulhosa em pensar dessa forma, de que se eu não fizesse a conclusão completa daquilo que eu almejava, não ia dar certo. E quando o Senhor me encontrou, ele me modificou totalmente. Então eu comecei a viver pela fé, e a fé também, ela gera dentro de nós a dependência. Porque se você não depende de Deus para realizar o seu objetivo, vai dar errado. A Bíblia fala que você tem que entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele vai fazer. Exatamente. Isso, entendeu? Você tem que juntar. Só que quando você está embaixo, você está com a tua fé, né? Você não está com fé de nada, você não está acreditando em nada. Então, você vai trabalhar a tua energia para isso. Para você poder chegar nessa frequência alta, para poder realizar. Essa frequência alta também tem a ver com as crenças limitantes, né? O que a gente aprendeu na nossa infância, é o que muitas vezes as pessoas falam. E aí vem a questão da autoestima, né? Que a gente não confia na gente, não confia que vai dar certo. Muitas vezes não persevera, porque se você for olhar as histórias na Bíblia, todas aquelas pessoas que alcançaram grandes milagres, elas perseveraram.
e elas tiveram dificuldades no percurso. Não foi fácil para elas, né? Exemplo de Ana. Ana orou mais ou menos uns 12 anos até gerar Samuel. Sim. E, além disso, ela tinha Penina perturbando ela de dia e de noite. E ela chorava, e ela clamava, ela oferecia a Deus sacrifícios. Mas Sim. eu acredito que a vida de Ana mudou depois que o Senhor curou o emocional dela. É o que você está falando. O nosso emocional vai influenciar bastante na nossa questão da fé, né? Na nossa vivência de fé. Então, se o nosso emocional estiver abalado, a nossa energia vai estar baixa e a gente não vai conseguir caminhar pela fé. Exatamente. A Alvinda chegou aqui, ó. A Alvinda é a minha cliente. Seja bem-vinda, minha querida. Bem-vinda. Então, exatamente isso. Nós oscilamos bastante, né? E isso abala bastante a nossa fé. Por isso que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar sempre, porque ele vai agir. Só que a gente vai trabalhar essas questões da energia. Leia, eu queria que você falasse um pouco para quem está assistindo e quem vai nos assistir sobre a caixinha do impossível que você ensinou na sua última live. Eu vou falar e que eu fiz e te deu muito certo. No começo do ano, a Leia me ensinou isso. E eu tenho a caixinha do impossível. E, nossa, no começo eu falei, não tem como, né? Porque, tipo assim, será que Deus vai lembrar desses pedidos? E acreditem, eu coloquei o pedido lá e esqueci completamente. E as coisas aconteceram no decorrer do ano. Eu vou falar dessa caixinha só para vocês entenderem, para que essa caixinha também funcione. Que ela falou das crenças. O que acontece com a gente? Nós, com os nossos traumas que a gente tem na vida, né, de infância, a gente tem, às vezes, crença limitante. Eu não sou merecedor, eu não consigo, eu não mereço, tudo isso. A gente tem baixa estima, às vezes, por causa de rejeição, abandono. Então, tudo isso tem que ser trabalhado para que a gente possa estar nessa frequência alta. E o que é a crença limitante? Ela justamente vai atrapalhando isso. Então, eu vou dar um exemplo. Essa semana aconteceu uma situação que eu, sabendo disso, mesmo eu sabendo, tendo conhecimento, eu sou um ser humano. Eu fui para minha crença, para os meus traumas. Então, isso deu uma brecada na minha fé. Aí a gente foi, né, com as amigas aqui que ajudam, mas Deus, eu fui voltando. Porque é o seguinte, gente, o que é a nossa consciência? O nosso pensamento, até para essa questão da caixinha que eu vou ensinar agora. Os nossos pensamentos e as nossas emoções estão ligados. Se você tem traumas e você não limpa isso, eles estão aqui, nosso emocional. E aí, tá ligado com o pensamento, que tá dizendo o quê? O coração. Você não é capaz, tá dizendo aqui pra mente. Você não consegue, não adianta você pedir isso, não vai acontecer. Só que você não tem que olhar o pensamento e nem o sentimento, você tem que olhar a consciência, porque a consciência está ligada no divino. E o divino vai dizer o que para você? Você é meu filho, minha filha, você merece o melhor, eu vou te dar o melhor. Ele vai dizer isso para você, ele vai trazer de volta a tua identidade. Então, quando você... Autossabotagem, né, Leia? Isso, a palavra, até escrevi aqui que você falou para mim essa semana. Eu estava me auto-sabotando. E olha que eu tenho conhecimento, mas a gente cai nisso. Por isso que tem que estar atento. Peraí, eu vou sair do pensamento e do sentimento, da emoção. Tem umas amigas que puxam a orelha, né? Um jeitinho. Sim. Aí você tem que ir para a consciência e lembrar de quem que você é filha, de quem que você é filho, entendeu? Para que você consiga. Então, por exemplo, o que ela está falando da caixinha e do caderno? Eu falei semana passada sobre isso. A minha live está lá no meu YouTube. O canal do YouTube é Canal do Reiki. Você vai escrever no seu caderno, você vai pegar um caderno, você vai fazer esse caderno. Você vai escrever, separar por áreas da sua vida. Eu vou mostrar aqui. Aqui, área da saúde. Eu pus aqui, ó. Você faz uns triângulozinhos e vai separando. Coloca todas as áreas da sua vida e coloca os seus pedidos aqui. Tudo que você deseja. E aí, pelo menos, gente, é muito pouco até, mas pelo menos 5 minutos por dia,
você vai se concentrar e pensar naquilo que você deseja, para você sentir. Você pode pôr fotografia, olhar, porque você vai atraindo. É como eu falei, você quer um carro, você vai lá, faz um test drive. Você quer comprar um apartamento, vai lá, vai visitar um apartamento. Tudo isso. Isso é muito real, porque antes eu só pedia e não especificava em detalhes. E quando eu comecei a especificar em detalhes, as coisas começaram a se manifestar de acordo com aquilo que eu estava pedindo. E Deus, ele é muito detalhista. Então, se você pede um carro para Deus, fala a marca, fala o ano, fala se é automático, se não é, fala tudo. Que ele vai fazer exatamente conforme você pediu, no tempo dele. Quando ele achar que você está pronto para receber aquilo. E se for daquelas duas regrinhas que eu falei na minha live, tá? Primeiro, colocar Deus, tem que ser da vontade dele, porque é ele que vai dizer para você, né? Ele que vai te dar, então ele vai saber o que é melhor para você. E segundo, o teu pedido não pode prejudicar ninguém, tá? Não pode ser pedido do mal. Isso não pode prejudicar ninguém, tirar nada de ninguém. Então, tem para todo mundo. Você vai fazer isso e vai fazer uma meditação, uma oração, vai ficar ali durante, né? Se você não consegue fazer todo dia, pelo menos umas 3 vezes por semana. Quanto mais você ficar ali meditando, orando, falando com Deus, conectando com Ele, mais você está vibrando para que essa energia ela trabalhe aqui, né, em cima dos seus pedidos. Você pode fazer o caderno e você pode fazer a caixinha. Eu não peguei a caixinha aqui. Pega uma caixinha de papelão, pode ser uma caixinha de sapato, mas ela é própria para isso. De preferência de papelão, tá? Ou de madeira. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar ali e você vai fazer os seus pedidos e colocar. Eu tenho 2 caixinhas. No caso, é impossível, né? Eu faço assim, eu escrevo Deus. Os pedidos que eu acho que é humanamente impossível, que eu acho que não depende de mim, é só de Deus. Então você vai colocar. Pode ser coisa assim, gente. Eu não consegui pagar a fatura do meu cartão. Eu sei que a gente faz de conta, né? Eu não consegui pagar a fatura, eu pisei na bola, gastei mais do que devia, mas eu peço, por favor, Deus, me ajuda. Eu quero pagar uma conta, eu não estou conseguindo, esse mês não deu. Coisas. Mas no caso, você vai ficar vibrando naquilo ali ou você vai esquecer? Não, é assim, eu costumo vibrar, tá? Eu vibro porque eu tô mandando energia de amor, eu penso coisas boas, eu tô sempre emanando coisas boas, eu faço oração. Você pode esquecer se você quiser, mas quanto mais também você vibrar, é melhor, tá? Mas assim, você pediu para Deus uma vez, é que nem oração, gente. Você falou, descansa no Senhor, joga para Ele. É uma coisa que você não vai poder fazer, é Ele. É lógico, gente, você vai ter um bom senso, né? Você não vai ficar toda hora pedindo para pagar a fatura de cartão. É uma situação assim atípica, aconteceu uma situação com você. Assim como você pode pedir uma cura, não precisa ser só coisa material. A gente tem bom senso. E aí o que espiritual mesmo de Deus manifestar o sobrenatural na vida da pessoa, sobrenatural. Né? E eu vou falar para você, no Reiki, eu vou até explicar rapidamente aqui para vocês entenderem como o Reiki é divino. O Dr. Mikao Usui, ele que é o redescobridor do Reiki. Por que ele é o redescobridor? Porque ele estava dando aula, ele era professor, e um aluno chegou para ele e falou assim, como é que Jesus conseguia fazer milagres? Aí ele não tinha essa resposta, através das mãos, né? Ele fazia cura através das mãos, milagre. Aí o Dr. Mikao Usui foi, vou resumir, né? Ele foi atrás dessa resposta, e o que ele fez? Eu vou fazer que nem Jesus, eu vou lá para o monte, vou ficar 21 dias orando lá, meditando, para ter essa conexão com Deus, para descobrir o porquê. E aí, o que aconteceu? Ele recebeu essa energia do Reiki, tá? Nas mãos dele. Ele saiu lá de cima do monte, no 21º dia, ele recebeu essa energia. Ele saiu de lá, e quando ele desceu do monte, ele começou a curar as pessoas. Claro, você vai falar assim, mas o Reiki é a mesma energia que Jesus? Entenda o seguinte, Jesus era um homem perfeito, era um homem com um amor imenso,
Então, gente, quanto maior a tua energia de amor, de bondade, de perfeição, maior o milagre, óbvio, né? O nosso milagre é de acordo com o quê? Com a nossa fé. A gente está falando de fé de acordo com aquilo que você acredita. Mas o que Jesus falava? Qualquer pessoa pode fazer o que eu faço. Leia, então, quanto mais eu canalizo a minha energia em Deus, mais aquilo que eu estou esperando vai acontecer? É isso? Sim, se for da vontade dele, tá? Se for da vontade dele. É que eu vou saber que é da vontade dele e continuar insistindo ou parar? Porque conforme você vai se conectando com ele, você vai tendo as respostas. Ele vai falar com você, de alguma forma, ele vai te dizer, entendeu? Você vai sentir, mas para isso você vai buscar intimidade com ele. E o que então, é a fé é uma caminhada com Cristo, é um relacionamento, é isso? É a energia, é a caminhada, é a elevação moral. Porque que Jesus curava, fazia milagres? Porque ele era perfeito, ele era santo. Ele fazia imensos milagres. Você quer um milagre, então você tem que elevar o teu espírito. Se você é um pecador e continua no pecado, você não consegue. A gente não consegue muitas coisas por isso. Entende? Então é muito importante. A minha alma precisa estar trabalhada, que são as minhas emoções. O meu espírito precisa estar ligado com Deus. Sim. É isso? Sim, sim. O meu corpo vai manifestar aquilo que eu estou unindo à triologia, né? Que é o corpo, alma e espírito, que vai automaticamente manifestar a fé naquilo que eu estou almejando para a minha vida ou para a vida de alguém. A tua fé te cura, né? Jesus falava, não é? A tua fé te cura. Só que você tem que acreditar, você tem que soltar, né? E você tem que estar ligado. Quanto maior o milagre, é maior a tua conexão com Deus. Então, o meu trabalho, o Reiki, ele é totalmente ligado com Deus. Entendeu? Então, crie por isso falei? Crie por isso falei? Sim. E outra coisa, acontece várias coisas durante uma sessão de Reiki por causa disso. Porque depende muito, eu falo para o cliente, se entrega nessa conexão. Porque quanto mais a tua fé ali, entendeu? Maior. Se a pessoa, ela precisa aceitar primeiro, né? Aceitar Deus para ela. Aceitar o Reiki ali na energia. Porque o Reiki é energia. Tanto que ele é aceito pela Organização Mundial da Saúde, ele nos hospitais, tá? Isso já é o Reiki, assim como tem outras técnicas holísticas. Mas tem que ter essa conexão divina. Inclusive, olha só, eu até escrevi versículos aqui. Por que os psicólogos, os terapeutas são divinos? São divinos, estou falando, porque tem gente que tem preconceito. Não, eu vou só para a igreja, então eu não preciso de terapia, não precisa de nada. Aquele que anda com sábio... É uma crença limitante. Sim. Aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Tá? Está em Provérbios 13, 20. Ou seja, nós precisamos de autoconhecimento, nós precisamos estudar, entendeu? Por isso que tem neurociência, comportamento humano, tem tantos estudos, e isso não é contra Deus, gente. Pelo contrário, é para nos ajudar a caminhada, né? Porque nós somos seres humanos, nós estamos aqui na Terra. E Deus quer que a gente chegue lá, ser como Ele, mas a gente está muito longe ainda. Mas podemos começar. Então, a reforma íntima, o orar e vigiar, tudo isso tem a ligação com a fé, entendeu? A fé, a gente não vê as coisas, né? A gente não precisa, na verdade, a gente não precisaria nem ver para crer, né? Na verdade, a fé, ela não é pelo que eu vejo, mas é pelo que, na verdade, eu sinto. Eu tenho a plena convicção de que aquilo ali vai se realizar porque é Cristo que vai fazer. É o Espírito Santo que vai nos guiar, é Deus que vai fazer com que a obra seja concluída. Sim. Então, eu não preciso ver, mas eu preciso sentir no meu espírito que aquilo ali vai acontecer. Isso é fé. Isso é fé.
A Vilma também, minha cliente. Boa noite. Minha cliente, minha aluna, minha mestra maravilhosa. Oi, oi, oi. Essa é a Michele, tá? Mentora de mulheres maravilhosa. Ela me ajuda muito. E a gente está aqui fazendo a live aqui, falando na palavra. Aqui não é uma live religiosa, mas é uma live que a gente vai falar de Deus, tá? Porque Oleia, em relação à energia, eu lembro que você já me atendeu e eu tava com a energia muito assim, baixa, eu tava com pensamentos confusos, e eu lembro que você me atendeu sobre essa consulta de energia. E depois dessa consulta, é como se o meu ser tivesse sido reorganizado. Como é que a gente pode fazer isso para reorganizar os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que a nossa fé não oscile? Porque eu lembro que lá em Tiago fala que a gente não pode oscilar como as ondas do mar, mas muitas vezes a nossa fé ela entra em oscilação. Como é que eu posso fazer para que isso não aconteça? se voltar para Deus. É o tempo todo. Se voltar para Deus. Entendeu? Então, E um dos ele é a caminhos, fonte para me estabilizar. o reiki é um dos caminhos, tá? As técnicas holísticas é um caminho. É um dos caminhos. Porque a técnica holística ela vai trabalhar todos os corpos. E inclusive o espiritual. Então, eu não tenho como separar Deus do meu trabalho, tá? Ah, essa pessoa não acredita, tudo bem, mas para mim não tem como. Eu não tenho como fazer essa divisão. Porque tudo que eu faço Deus é o primeiro. Eu não tenho como desvincular isso. Então, Deus é o fundamento de todas as coisas para que aconteça. Eu não tenho como não ter fé, eu não tenho como exercitar fé se Deus não estiver na frente, é isso? Sim. Eu não tenho como. Esse é o caminho que eu conheço, tá? O caminho é o Senhor. E ele usa ferramentas para levar para ele. Mas ele é o primeiro. É em primeiro lugar na nossa vida. Ele é o Criador. Então, não existe essa questão do universo. Existe a questão, então, de Deus do universo, é isso? Para mim, o universo é Deus. É o Criador. Ele criou tudo. Entendeu? Ele criou tudo. Então, quando eu falo assim, eu estou em ligação com o universo, eu estou me conectando com a energia de Deus. Ele é que criou essa energia. Eu sei que tem pessoas que têm outros tipos de crença, eu respeito, mas eu tenho que falar aqui daquilo que eu vivo. Eu não tenho como falar de algo que eu não vivo. E é o que é real para mim, em todos os momentos da minha vida foi ele. Entendeu? Até mesmo a terapia holística, até mesmo o reiki, que está na minha vida desde o ano de 2003. E muitas vezes eu desvirtuei o caminho, mas Deus me puxou. Porque era a minha missão, meu propósito. Entendeu? Então, E você executa com excelência, né? Todas as coisas que você se propõe a fazer com excelência, porque você está fazendo primeiramente para Deus, né? Tudo que você faz, você consagra a Ele, né? Sim. A primeira coisa que eu faço, Senhor, me usa como teu instrumento nesse trabalho. Entendeu? As pessoas entram lá com tudo. Então, tudo eu penso assim, eu tenho que fazer com ética, eu tenho que fazer de acordo com os valores que Deus me passa, entendeu? Lógico que eu não sou perfeita. Eu estou o tempo todo me refletindo. Por isso que é importante a gente fazer terapia, a gente também ter alguém, uma mentora, porque isso vai ajudar. Mas eu vou indicar sempre uma pessoa que acredita nisso que eu estou falando. Em Deus. Oleia, e as considerações finais, o que é que você fala para as pessoas que estão nessa live, que vão assistir, sobre como ter fé agora em 2025, agora nesses últimos dias que resta desse final do ano, como elas podem viver e manifestar aquilo que elas esperam. Tá, deixa eu só ver aqui que a menina escreveu rapidinho, ó. A Vilma, que é a minha aluna, com toda certeza a nossa ligação com Deus é sempre o melhor caminho. Eu acredito também que ele também coloca os anjos como a mestra Leia para nos ajudar. Anjo não, que eu tô muito longe de ser anjo. Eu tô no caminho, mas eu tô longe.
Muito obrigada, Vilma. Ó, Eliseu Silva, deve ser. Ele é seu seguidor? Oi, Eliseu Silva. Não, Tá aqui. acho que não. Seja bem-vindo. A live vai ficar aqui, tá? Ó, a Claudice Figueiredo também entrou. É a minha mãe, ela tá aqui na Ah, live. que linda! Prazer. Bom, as Ela considerações é finais. uma mulher de fé, hein? Ela me E ensinou bastante a ter fé. temos que honrar o pai e a mãe, né? É Sempre. verdade. O que eu vou dizer para vocês, primeiro, tá? Sigam a gente, estamos aqui para ajudar vocês, tanto a Michelle como eu. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho e-books, ela faz mentoria de mulheres. Muitas vezes, assim, pessoas que são muito ligadas comigo, dependendo, tenho muita amizade, eu vou passar para a Michelle, tá? A gente fala Na muito. verdade, eu vou mais pro nicho dos traumas e bloqueios emocionais. Ela trabalha dessa forma. Então sigam ela, quem não segue, começa a seguir. Bom, consideração final. Se você, que a gente está falando de fé, de energia, como o tema era fé, né? E a gente acabou falando mais de energia, mas está tudo ligado, gente. Sim. Para você ter fé, você tem que estar buscando a Deus, tá? Não tem outro caminho, é Ele que vai trabalhar isso dentro de você. E a Bíblia fala que aquele que não tem fé pode pedir a ele que ele dá sem jogar, lançar no rosto, né? Então, se eu tenho pouca fé, se a minha autoestima tá baixa, se eu tô sem esperança, eu tenho que ir para a fonte e pedir para ele acrescentar isso dentro do meu espírito. Sim. Porque ele fala, né? Você vê todo mundo que teve milagres na história, na Bíblia, foram pessoas que acreditaram, né? As pessoas que tiveram. A mulher do fluxo de sangue, gente, ela foi lá, ela falou: se eu tocar no seu manto, eu vou ser curada. Ela não queria mais nada, ela queria um pedacinho. Ela teve a fé, tá? E Mas naquele Deus também. momento, além de ela ser curada da enfermidade, ela foi curada do emocional dela. Ela teve uma cura completa, né? Porque aquela mulher, ela vivia 12 anos isolada, a sociedade não encostava nela, porque naquele tempo, quem tinha alguma enfermidade, eles achavam que era contagiosa, então eles repudiavam essas pessoas. E naquele momento que ela tocou, tanto que Deus fez ela ser conhecida ali no meio da multidão. E os discípulos ainda riram de Jesus, né? Como assim quem te tocou? A multidão tá te empurrando, tá todo mundo aqui apertado e você tá perguntando quem tocou? Então ela foi exposta, ela falou: não, mestre, foi eu que te toquei. Sim. E naquele momento ela teve que aparecer. Então ela foi curada também da exposição que ela não tinha. Então Deus curou o emocional dela, Deus curou a enfermidade, Deus deu um novo destino para ela. Sim. Agora, Deus também, ele pode fazer assim, às vezes a pessoa não acredita, né? Não quer saber de nada. Mas ele pode dar a cura, pode fazer alguma coisa que a pessoa, naquela hora, ela é tocada. Ela é tocada e fala: meu Deus, porque para ela era o impossível, mas Deus é o Deus do impossível, gente. Sim. Então, tem uma passagem na Bíblia que eu não me lembro agora, mas depois eu posso até acrescentar, quando eu jogar essa live no YouTube, eu vou colocar referência, que quando Deus foi curar o filho, ele teve que primeiro curar o pai, porque o pai não tinha fé. Então ele teve que testar a fé do pai. Não era por conta do filho, mas o pai que não tinha fé. Então Deus, ele teve que trabalhar a fé desse homem para que o milagre acontecesse. Então, muitas vezes é o que você está falando. Por mais que a gente não tenha aquela vivência, né, aquele relacionamento, mas é o Senhor que vai fazer com que você seja alcançado e que você esteja nesse lugar. Porque Tomé ele falou assim: ah, não, eu só vou crer se eu tocar na sua ferida. Se eu ver que você, de fato, foi crucificado e você ressuscitou. E aí Jesus, ele abriu a mão e falou: toca aqui, Tomé. Toca aqui nas minhas marcas. E quantas vezes a gente age igual a Tomé? A gente age na nossa força do braço, a gente quer tomar da mão de Deus, a gente não quer aguardar o tempo certo, a hora certa de Deus. Por mais que a gente ore, por mais que a gente espere, as nossas emoções,
precisam estar trabalhadas para que o alinhamento do céu esteja alinhado com o nosso espírito. Exatamente. Mas a gente é o tempo todo sendo trabalhado, né? Mas ele é misericordioso, ele é amoroso, ele nos ama, ele quer, ele é o caminho. Mas a gente acaba voltando para ele porque a gente vê que não tem outra opção. Não tem jeito. Tem saída, né? A fonte é ele. Ele é o princípio e o fim. É o princípio e o fim, exatamente. Então, a gente quis passar isso hoje aqui para vocês, né? Que estão nos assistindo, ou quem vai nos assistir. Que fé, energia, Deus está tudo ligado. A energia você para realizar, então quando você estiver com a caixinha ali, faz com fé mesmo, olha Deus. Eu sei que o Senhor é o Deus. Eu aconselho quem vai assistir essa live, fazer essa caixinha do impossível. Gente, dá muito certo. Eu estava passando por um momento de dificuldade na minha vida na época. E Leia me ensinou isso. E ela falou, Michele, faz essa caixinha e deixa lá. E aí eu fiz e deixei, não fiquei canalizando aquilo ali que eu estava vivendo no momento. E as coisas começaram a acontecer que eu tinha colocado na caixinha do impossível. Então, eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, a não ficar pensando só no problema, porque quando você pensa no problema, né, Leia? Você atrai mais problema para sua vida. Isso de energia é muito real. Eu acredito que o reino espiritual ele é mais real do que aquilo que os nossos olhos veem. Então, eu aprendi a viver de fato pela fé. Sim, eu acho que quem me explicou da caixinha foi a Sandra, eu acho, essa de Deus, mas calhou de ser a caixinha que eu uso pro reiki, que eu aprendi. Só que do reiki, eu coloco os meus desejos ali, não todos que sejam impossíveis, né? Eu acredito, mas eu fiz a caixinha de Deus separada, que é aqueles que realmente eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que é humanamente impossível, não vai acontecer. Aí, então, as considerações finais que você tem para fazer é essa? Sim, olha, a Vilma escreveu aqui. Michele, tenha certeza que suas palavras estão sendo direcionadas a alguém que precisa nesse momento dessa fonte. Obrigada, Deus as abençoe. Ai, que bonitinha. Amém, amém. Valeu, as minhas considerações finais nesse momento sobre o que eu vivi semana passada. Eu tive uma experiência com Deus, onde eu estava buscando Ele no meu secreto, e eu tenho intimidade de falar de fato o que eu estou sentindo com Ele. E eu falei assim, Senhor, por que não manifestou ainda algumas coisas que o Senhor já liberou sobre a minha vida, sobre o que eu estou alinhada contigo? E Ele falou assim, filha, você não está declarando. E aí virou uma chave dentro de mim. De fato, eu não estava falando aquilo que eu queria viver. E automaticamente eu peguei um caderno e escrevi exatamente tudo que eu queria viver e apresentei diante do altar do Senhor. E eu creio que Abacuque fala isso, né? Abacuque 2:3, se eu não me engano, diz isso. Que tudo aquilo que você espera, você tem que escrever nas tábuas para que todo mundo que passe veja. Então, muitas pessoas ensinam o quadro dos sonhos, ensinam essas coisas com base na Bíblia, com base bíblica. Então, isso é muito real, porque a maioria das coisas que eu vivo hoje, eu escrevi, eu pedi para Deus, eu tenho um caderno de várias cartas para Deus. Eu também exerço a prática da gratidão. Antes de receber, eu já estou agradecendo. Inclusive, eu dei um culto de ação de graças essa semana por todos os bem feitos que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que Ele vai fazer. Então, só gratidão, meu coração, diante do Senhor. Olha aqui, ó. A Vilma falou assim, eu também aprendi não me apressar e sem aguardar o tempo dele, que tudo virá conforme nosso merecimento. É verdade. Vamos ver se mais alguém falou alguma coisa aqui. Legal, o pessoal está escrevendo aqui. A gente agradece, né, quem entrou. Tempo, hein, Leia? Hã? Já deu nosso tempo, hein? Sim, mas olha, foi bem rápido, bem objetivo.
Ela vai deixar a live para quem quiser ver depois e quem quiser repetir. Será que alguém também, a gente esqueceu de falar se alguém tem pergunta, né? Para a gente poder terminar. Alguém tem pergunta? Sim, alguém tem pergunta? Se não, pode mandar depois no direct. Eu vou deixar a live salva no YouTube, a Leia vai compartilhar lá também. E vou postar aqui no meu Stories essa live do canal do YouTube lá, que é Restaure-se Primeiro. O meu canal no YouTube, você coloca lá Restaure-se Primeiro e você vai me achar. E o da Leia é o que, Leia? Canal do Reiki. Canal do Reiki. Leia Terapia Holística. Vai estar lá. Canal do Reiki, vocês já vão me ver. Quero agradecer a todos que entraram nessa live. Quero agradecer a todos que vão assistir. Gente, pratiquem, exerçam a fé. Coloquem Deus em primeiro lugar. A Leia, ela passou de uma maneira muito simples, muito objetiva sobre como você ter fé e como você manifestar a sua fé. Sem você ver, mas que você vai sentir no seu espírito. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Exatamente. Ai, obrigada, Michele. Amei fazer essa live. A gente vai fazer outra, se Deus quiser. Né? A gente está aprendendo. Obrigada. Muito obrigada pelo tempo, pelo conhecimento passado. Que Deus abençoe e continue abençoando. Obrigada, gente. Obrigada também, Michele. Até a próxima. Gratidão, mestra Leia e Michele, por essa live. Ai, que linda. Tchau, Vilma. Tchau para todos aí. Tchau, tchau. Gratidão.